Bom, Deus fala conosco de formas muito peculiares. Deus não fala com a gente apenas dobrado, com o nosso joelho dobrado dentro do nosso quarto, em um quarto escuro, e ali você vai ouvir uma voz transcendental falando com você ali. Embora essa seja uma forma que Deus fala, e fala muito, através da oração, mas Deus fala de formas muito diferentes. Às vezes Deus fala através de episódios da vida, através de circunstâncias, através de pessoas aleatórias, muitas das vezes. Deus usa pessoas para falar com a gente, Deus usa situações para falar com a gente. E no Antigo Testamento, algo me chama muito a atenção, é que Deus no Antigo Testamento sempre falava de umas formas assim, meio malucas, sabe? Uns negócios meio doido. Deus falava de umas formas assim muito estranhas, principalmente no Antigo Testamento. E quem pagava o pato por Deus querer falar um pouco estranho no Antigo Testamento, geralmente eram os profetas. Coitado dos profetas. Para você ter uma noção, um dia Deus olhou para Isaías e disse: eu tenho uma mensagem para entregar para o meu povo. Ok. Para que você possa entregar essa mensagem ao meu povo, você vai andar descalço e nu, pelado, despido, nu. Sabe o que é nu? Por 3 anos. Gente, Deus olhou para o profeta Isaías e disse: 3 anos você vai andar peladão, cara, descalço, porque eu tenho uma mensagem para entregar para esse povo. E lá vai o profeta, coitado, pagou o pato e entregou a mensagem, que era o recado de Deus para aquele povo. Um pouco mais adiante, Deus fala com o profeta Ezequiel, e eu registrei aqui o número para não esquecer. Ezequiel, Deus mandou ele deitar de um lado só, o seu corpo, Deus mandou ele deitar, quando fosse dormir, enfim, de um lado só, 390 dias, ele não podia mudar o seu lado, ele tinha que deitar sempre para o mesmo lado. E aí depois Deus mandou ele virar para o outro lado por 40 dias. Então, Ezequiel ficou 390 dias virado para um lado e 40 dias virado para o outro lado. Assim, as coisas assim meio loucas, que não faz sentido nenhum, que não faz muito nexo, mas era a forma que Deus queria se comunicar com aquela galera, com aquele povo naquele tempo. Outro dia, Deus chega para um jovem que queria casar. Quem aqui quer casar? Vocês estão fraquinhos para quem quer casar, né? Quem aqui quer casar? Amém. O cara queria casar, e ele estava naquela fase do eu escolhi esperar, ou eu escolhi esperar, escolheu ele, estava aquele limbo assim, meio difícil, não conseguia uma mulher e tal, indo nos congressos, indo nas vigílias, ia para adorar Jesus, é claro, mas sempre com vai que numa cantina da vida eu esbarro com a minha varoa, né? Vai que o lenço dela cai no chão e essa é a minha oportunidade. E aí ele queria muito casar, e um dia Deus disse para ele: você vai casar, beleza, senhor, para qual congresso eu vou, para qual encontro eu vou para poder achar a minha varoa? E Deus olhou para ele e disse: você vai para um prostíbulo. Crianças, não façam isso em casa. Deus direcionou, nem fora de casa, Deus direcionou o profeta para procurar uma prostituta a qual ele iria se casar, não era se deitar com ela, se casar. O Deus direciona ele para casar com uma prostituta. Ele conhece a prostituta, chama ela, traz para a sua vida, casa-se com ela, purifica, santifica ela através do matrimônio, através do casamento. E aí, depois de um tempo, ela sai de casa e volta para as suas práticas pecaminosas. E aí, resumo da ópera, Deus só estava querendo dizer para o povo que é assim que o povo fazia com Deus. Deus encontrava o povo no meio dos seus pecados, Deus encontrava no meio do seu prostíbulo da vida, trazia para dentro da sua casa, santificava e virava e mexia, e o povo estava de volta praticando as mesmas coisas que fazia antes. Esse era o recado de Deus, mas coitado do profeta que teve que casar com uma prostituta para poder transmitir uma mensagem de Deus. Era assim que Deus comunicava. E um texto me saltou os olhos a respeito de uma comunicação de Deus, um tanto quanto diferente, não tão extrema quanto essas que eu falei para vocês, mas que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, que é 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 até o versículo 19. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 14 até o 19, diz assim o texto: Eliseu estava doente de uma doença
da qual ele veio a morrer, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Versículo 18, e disse mais: toma as flechas, tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Ok, até aqui, gente. Deus, o rei estava vivendo um momento muito complexo no seu reinado, uma guerra estava evidente, e ele procura o profeta, então, para dar um direcionamento a respeito do que fazer com essa guerra, qual que seria o destrinchar desta guerra. E o profeta, então, vai dar 2 direções para ele puxa, não faz muito sentido, mas quando nós paramos para analisar no contexto espiritual, faz muito sentido tanto para o rei quanto para as nossas vidas. E a primeira direção que o profeta dá para o rei é a seguinte: você quer vencer a guerra? Quero. Então você vai pegar um arco e uma flecha, e você vai abrir a sua janela em direção ao oriente. Abrindo a janela daquela casa, o rei pega o arco e a flecha, o profeta põe as mãos dele sobre o rei, estica o arco e manda com que ele solte a flecha em direção ao oriente. Então a flecha vai em direção ao oriente. Quando o profeta faz isso com o rei, o profeta estava dando ao rei uma direção. O profeta estava dando ao rei um propósito. O profeta estava dando ao rei um alvo. Olha, este é o alvo. Abrir a janela, apontar o arco e a flecha, significa que você tem um alvo para o qual você vai acertar. Existe uma meta, existe um lugar para onde você está indo. Existe um plano. E é isso que o profeta está falando. E o plano de Jeoás naquele dia era matar os sírios. Meu irmão, todos nós aqui temos um plano de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós aqui temos um propósito, temos um objetivo, uma meta, seja na sua vida sentimental, pessoal, profissional, financeira. Todos nós temos um objetivo. Quem aqui não tem objetivo nenhum na vida? Tem alguém que não tem? A minha orientação é: se não tem objetivo nenhum na vida, não case, né? Vá resolver primeiro essa parte da sua vida. Todos nós temos um objetivo, temos uma meta. Quem aqui tem celular? Quem aqui tem celular? Todos têm celular? Baixa a mão. Quem aqui não tem celular? Quem não tem celular? O Alda vai dar um iPhone para você que não tem celular. Quem não tem celular? Todos têm celular? Pega o seu celular aí, 1 minuto apenas. Pega o seu celular aí rapidão. Pega o seu celular. Se você tiver um bloco de notas, pode ser um bloco de notas. Todos peguem seu celular, abre a nota do seu celular ou algum lugar que você faça anotações. E eu vou te dar 1 minuto apenas para você escrever pelo menos mas de 1 a 3 objetivos claros que você tem na sua vida, propósitos, alvos que você tem na sua vida. Bom, não é o alvo, não é o propósito da sua vida para os seus próximos 100 anos. Estou falando do próximo passo. Não, Mateus, meu alvo aqui é ficar milionário. Não é disso que eu estou falando. Se você tem o alvo de se ficar milionário, você precisa abrir uma empresa ou alguma coisa que vai te fazer muito dinheiro, começar a vender curso na internet. Então bota ali, teu alvo é esse, e não o objetivo final, ok? Então qual que é o teu próximo passo? Qual que é o teu próximo alvo? Casar, terminar a faculdade, começar a faculdade, começar a pregar, começar a liderar. Qual que é o teu alvo? Escreve aí 1, 2, 3 no máximo. Escreveu?
Ok? Ok? Alguém escrevendo ainda? Todos escreveram? Ok? Bom, você tem um alvo muito claro aí. O que você quer para os seus próximos 5 anos, 10 anos? O que você quer para a sua vida daqui em diante? Seu próximo passo, sua próxima direção? Você tem um alvo. E o profeta está olhando para o rei e está dizendo, existe um alvo, existe um objetivo para você alcançar. Ponto. Primeira parte da profecia encerrada. Todos nós estamos aqui com arco e flecha atirando em direção a um alvo. Fecha a janela. Agora o profeta pega algumas flechas, entrega na mão do rei e diz, agora aponte essas flechas para o chão e você vai atirar as flechas ao chão. O rei pega as flechas com muita raiva, atira uma vez, atira 2 vezes, atira 3 vezes, na terceira vez o rei para e o profeta fica revoltado. O profeta olha para o rei e disse, por que você parou? Por que você atirou só 3 vezes? Poderia ter atirado 5, 6 vezes. Por que você atirou só 3? Você poderia ter continuado. Por causa disso, aí vem a mensagem, você até vai alcançar o objetivo, mas não vai alcançar a plenitude do objetivo, dos alvos, daquilo que poderia ser para a sua vida. Você até vai pegar os círios dessa vez, mas logo você será atacado pelos círios e você não vai conseguir vencê-los. Você iria os consumir por completo, mas não vai ser completo, por causa da tua falta de perseverança. Meu irmão, todos nós temos um objetivo, temos um alvo, temos alguma coisa que nós queremos chegar, temos algum lugar que nós queremos chegar em Deus, na vida profissional, sentimental, familiar, financeira. Mas não adianta de nada nós termos um alvo muito claro, se nós não insistirmos naquilo que está ardendo no nosso coração, naquilo que é a direção para as nossas vidas. O profeta está ensinando o rei, que está ensinando a nós, que tão importante quanto ter direção é ter perseverança. Tão importante quanto saber para onde eu quero ir é perseverar durante o processo de chegar até lá. Só que o problema é que, por vezes, nós não somos tão perseverantes assim. Não é verdade? A nossa geração é uma geração que tem muitas boas ideias, a gente tem muitos planos legais, a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitas facilidades e possibilidades, e a gente consegue imaginar muitas coisas para as nossas vidas, muitos propósitos, muitas coisas que a gente poderia viver, mas por vezes o que nos falta é perseverar nisso, é manter-se estabilizado, é manter-se firme na direção do propósito, na direção daquilo que o nosso coração almeja vivermos em Deus. Quantos aqui já começaram a academia e não perseveraram? Quantos aqui já começaram uma faculdade e não perseveraram? Quantos aqui já começaram um relacionamento e não perseveraram? Distingue apenas o relacionamento que realmente não era de Deus, né? Mas às vezes por qualquer circunstância, por qualquer briga, por qualquer desentendimento, não quero mais saber. Quantos que começaram casamentos e não perseveraram? Quantos que começaram projetos, casa, empresa, negócios e não perseveraram? Imagina se você não tivesse desistido da sua faculdade. Talvez hoje você já estaria formada. E os anos passaram igual, mas você não conseguiu fazer aquilo que você queria fazer porque você não perseverou. Imagina se você não tivesse desistido daquela academia, você já estava com o shape já tinha chegado. Você não perseverou. E aí antes do shape veio um barrilzinho. Você não perseverou. Imagina se você não tivesse desistido daquela empresa. Imagina se você não tivesse desistido daquele negócio. Talvez se você não tivesse desistido, quantas coisas, quantos prodígios, quantas coisas maravilhosas nós já poderíamos ter vivido se nós perseverássemos.
Há quem diga que o lugar mais rico do mundo, o lugar com maiores tesouros, o lugar com as maiores ideias, o lugar com as maiores preciosidades do mundo, sabe onde que é esse lugar? No cemitério. Pessoas que morreram e enterraram consigo dons, talentos, sonhos, propósitos, tudo isso porque alguém um dia falou alguma coisa, ou porque não viram os resultados, ou simplesmente não perseveraram naquilo que estava no seu coração e deixaram de viver coisas grandes em Deus. Então o profeta está nos dando uma lição tão importante quanto ter direção. É você se manter firme na direção que Deus te deu. E por que é tão difícil perseverar? Por que é tão difícil se manter firme? Por que é tão difícil se manter estável nas direções? Com o rei nós podemos aprender algumas coisas ali naquele cenário. Imagina o rei pegando aquelas flechas e atacando ao chão. Ele ataca uma, ele ataca duas, ele ataca três. Eu imagino que rapidamente o seu coração é invadido por um sentimento de: isso aqui não está dando em nada. O coração do rei rapidamente é invadido por um sentimento de que está valendo a pena eu fazer isso aqui mesmo. Ele olha para aquele cenário, ele olha para aquela atitude, e ele pensa: eu sou o rei, cara. Olha eu aqui com as minhas vestes reais, com tesouros, com anéis, com colares. Olha eu aqui com toda a minha grandiosidade, me submetendo a pegar umas flechas e jogar no chão. Não estou vendo nada acontecer. Talvez ele imaginou que quando o profeta disse atira no chão, ia dar um terremoto, assim, pá, ia dar um terremoto lá entre os círios. E eles seriam abalados, e todos morreriam, mas ele ataca a primeira e não sai nada. Ele ataca a segunda e não acontece nada. Ele ataca a terceira e nada. Ele diz: eu sou um rei, eu não vou ficar me submetendo a isso aqui. Ele para. E por vezes um dos maiores impeditivos de nós perseverarmos é exatamente isso. Porque nós estamos em busca de alguns resultados imediatos que não são assim, não é assim que funciona. A gente, por não fazer muito sentido na nossa cabeça às vezes, por não ter alguns resultados imediatos na nossa cabeça, por não ver as coisas acontecer como nós imaginaríamos que iria acontecer, a gente olha e diz: acho que não é para mim não esse negócio. Porque as coisas não fluíram como achou, porque não falaram as palavras que ele queria, porque ele não viu o dinheiro na conta como ele esperava. Ele vai desistindo das coisas e não persiste naquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Porque essa liderança é muito difícil, porque esse ministério é muito difícil, porque as pessoas são muito difíceis, porque o PG é muito difícil. E não persevera, porque não está vendo os resultados. E aí ele, movido por resultados aparentes, acaba não vivendo propósitos extraordinários. Deus deu uma ordem para Josué e disse: cerquem o muro de Jericó e deem 13 voltas ao redor do muro. 13. 6 dias, 7 voltas, e no 7º dia, 7 voltas. Eles dão 13 voltas ao redor de Israel. Meu irmão, eu fico pensando, o que passava na cabeça daquela galera? Tudo homem, barbudo, tudo gente que tinha mais o que fazer, mato para carpir, gado para criar. José olha para eles e diz: não dá volta. Volta, volta, porque Deus falou. Um dia tudo bem, né? 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias dando voltas. Nem uma rachadurazinha no muro. Nem uma trinca no muro. Nada. Nem um tijolinho saiu rolando lá de cima. Nada. 7º dia, vamos dar 7 voltas e no final, vamos dar um gritinho. 7 voltas no 7º dia. Ao final das 7 voltas, eles dão um berro. Quando Josué dá a notícia de que eles tinham que dar 7 voltas e dar um grito, meu Deus, gente, eu acho que você é louco. Você não foi chamado por Deus, não. Você tá doido. Imagina, gente. Vai derrubar aqui muralha com volta e grito. Mas lá está eles cumprindo com aquilo que Deus falou para eles fazer. E o que acontece? No 7º dia, na 7ª volta, e o grito, as muralhas ruíram ao chão. Porque alguns homens decidiram perseverar.
Outro dia um camarada tinha um propósito de fazer chover. Ele ora uma vez, não chove. Ele ora 2 vezes, não chove. Ele insiste em orar, e ele disse para o seu moço, vai lá ver se tem alguma nuvem. O moço vai ver, não tem nada, céu azulzão. E ele vai orando, não tem nada. Daqui a pouco ele volta, o moço diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você tem noção, meu irmão? Mão de um homem. Por mais raqueta que seja esse cara, por mais mão gigante que ele seja, é a mão de um homem. Uma nuvenzinha. O profeta diz, pode descer porque vai chover. Mas isso só acontece porque um homem decidiu perseverar. Quando nós olhamos para a história de Naamã, nós vemos algo muito parecido. O profeta olha e diz, você tem que descer no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. Gente, são 7 vezes mergulhando num rio sujo, imundo. E o Naamã mergulha 1, mergulha 2, não acontece nada. 3, não acontece nada. 4, não acontece nada. 5, não acontece nada. Na 7ª vez, quando ele volta das águas barrentas do Rio Jordão, ele não tem mais a lepra que ele tinha no seu corpo, mas só foi possível porque ele perseverou. Nós olhamos a linda história de Agostinho, um grande líder, um grande teólogo, com materiais que nós utilizamos na teologia até hoje, por parte de Agostinho. Mas você olha e diz, poxa, esse cara não deve ter nascido já num lar evangélico, cristão. Na verdade, a mãe dele orou por ele por 33 anos. 33 anos ele foi conhecido como, ele até é conhecido até hoje como o filho das lágrimas. Foram 33 anos de uma mãe orando pelo filho, filho pervertido, vivendo uma vida longe de qualquer propósito e princípio, com heresias, caminhando por caminhos de pessoas totalmente antagônicas ao evangelho, à fé, enfim. E a mãe orava 33 anos, e 33 anos depois, Agostinho teve um encontro com a palavra de Deus. E a partir dali ele começa os seus escritos, enfim, que abençoam gerações e gerações e gerações e gerações. Mas tudo isso por causa de uma mãe que olhou para ele e disse, eu vou perseverar. Meu irmão, se você for movido por resultados imediatos, você não vai chegar a nenhum propósito de Deus. No começo as coisas são assim mesmo. No começo vai ser difícil mesmo. No começo você não vai ver resultado mesmo. No começo vai ser penoso mesmo. Mas você só vai chegar lá se você insistir naquilo que Deus falou a seu respeito. Se você se manter firme naquilo que Deus te direcionou. Se você persiste. Tem coisas que não são para fazer sentido, tem coisas que não é para caber na sua cabeça. Quem disse que você tem que entender tudo? Paulo disse, quem conhece a mente desse Deus? Quem disse que eu vou conseguir entender tudo que Deus está fazendo? Tem coisas que eu não vou entender mesmo. Ou pergunte para José, se José entendia o que Deus estava fazendo. Um dia Deus fala que ele vai ser governador, ou pelo menos um grande líder, e que seus irmãos iriam se curvar. No outro dia ele está sendo vendido como escravo. Vai entender o plano de Deus? Não tem como entender os planos de Deus. E quem te falou que você tem que entender? Você tem que perseverar. Eu sei que é muito difícil permanecer firme quando não tem resultado. Eu sei que é muito difícil permanecer firme quando você não vê o dinheiro na conta. Eu sei que é muito difícil permanecer firme quando você quebra. Eu sei que é muito difícil permanecer firme quando você está diante de desafios, dificuldades. Eu sei que é muito difícil permanecer firme quando você tem vários inimigos e levantes contra você. Mas se você perseverar, você vai encontrar os propósitos de Deus para a sua vida. Mas além dele ter um grande desafio de ficar lançando flechas ao chão e não ver nada, ele tem um segundo grande desafio, que é quando ele decide perseverar, ou se ele decide perseverar, ou se ele decide fazer o que o profeta estava mandando ele fazer. O segundo grande desafio que esse camarada encontra é que não existem vozes externas falando alguma coisa. O homem, o rei, está com um punhado de flechas na mão, atirando no chão, e nesse momento está só ele e a sua consciência, só ele e os seus pensamentos, só ele e o seu propósito, só ele e a realidade que está diante dele, só ele e as crises que ele sabe que ele está enfrentando, e ele não sabe como vai vencer aquela guerra. Ele está
sozinho ali. E perseverar é muito difícil, porque nem todo mundo vai entender o seu propósito. Nem todo mundo vai entender o que Deus está querendo fazer na sua vida. Nem todo mundo vai entender as guerras que você está enfrentando. Nem todo mundo vai entender o que você está passando. Tem coisas que é só você e você. É ou não é verdade? Tem coisas que por mais que você se abra, que você fale, tem coisas que as pessoas não vão entender e não adianta. Tem guerras. E tem lugares que Deus quer te colocar que vai ser só você e você. E lá está Joás. Só ele e uma palavra. Só ele e uma convicção. Só ele e um direcionamento. E perseverar diante desse cenário é muito desafiador. Porque a pior guerra não é a guerra que eu faço com os outros. A pior guerra é a guerra que eu faço comigo mesmo. É quando eu não tenho voz alguma ao meu lado dizendo, vai, você consegue. Mas a minha voz interior tem que dizer, eu vou persistir, eu vou continuar. Ah, como isso é difícil e desafiador. Mas se nós queremos alcançar os propósitos de Deus, e nós queremos viver uma vida de perseverança, nós precisamos aprender a lidar com algumas guerras contra nós mesmos, sozinhos. E nos mantermos firmes diante dos desafios e das aparentes faltas de resultados. Noé construiu aquela arca aquele dia sozinho. Ninguém estava lá para dizer, boa Noé, fica tranquilo que eu já vi a previsão do tempo, vai chover mesmo. Fica tranquilo, pode construir. Eu já vi a previsão do tempo, daqui 120 anos vai chover. Ronaldo Coutinho ia ter essa informação. Mas Ronaldo Coutinho não estava lá. Ronaldo Coutinho nem é do tempo de vocês. Vocês nem sabem quem é Ronaldo Coutinho, né? Fica tranquilo, Noé, vai dar tudo certo. Tinha ninguém, meu irmão, era só Noé e Noé. Noé e o propósito. E, meu irmão, viver só tu e o propósito não é fácil. As únicas vozes que tinham lá era a voz de, cara, tu não vai conseguir. O que você está fazendo? Você é louco, cara. Mas lá está Noé lutando contra ele mesmo e contra essas vozes exteriores, gritando contra o propósito e dizendo, eu vou persistir naquilo que Deus falou a meu respeito. Lá está o Neemias com Sanbalate, Tobias e toda a sua turma, dizendo, não, você não vai conseguir, você é ruim, cara, você não precisa ser feito, desce daí, para com essa obra, vocês não foram chamados para isso. E lá está Neemias, só Neemias com Neemias, dizendo, eu sei o que Deus colocou na minha mão para fazer. Lá está Jesus sozinho, Jesus sozinho. As únicas vozes que Jesus ouviu naquele dia foi a voz de Pedro dizendo, poupa-te a ti mesmo, você não precisa de tudo isso. Você não precisa subir para a cruz, não precisa não. Poupa-te a ti mesmo. Mas Jesus entende o propósito e diz, eu vou perseverar. Para trás de mim, Satanás. A outra voz, que é a voz do, enquanto ele estava vivendo tudo aquilo, é a voz do, desce daí, se tu és o Filho de Deus, desce. É a voz dizendo, saia do propósito, saia daquilo que Deus está querendo fazer através da sua vida, mesmo que aquilo que Deus estava querendo fazer através da vida de Jesus era a morte, mas era o propósito. Mas Jesus não tem ouvidos para essas vozes que estão mandando ele descer, ou parar, ou desistir da cruz. Jesus tem um olho fixo no propósito. E ele diz, eu vou persistir. Meu irmão, existem batalhas que, como eu já falei anteriormente, é nós e nós. Essa batalha de orar todos os dias é só você e você, cara. Não tem eu lá para ficar no teu ouvido dizendo, vai orar. É a guerra entre você e você. É todo dia essa batalha. Mas é você olhando para o propósito e dizendo, eu preciso fazer isso. Não tem ninguém que vai ficar pegando na sua mão e fazendo as coisas por você. Não tem ninguém que vai ficar mandando você cumprir com as suas tarefas, com as suas obrigações. Não tem ninguém que vai te empurrar para a academia. Não tem ninguém que vai te empurrar para a tua empresa. Não tem ninguém que vai te empurrar para a tua faculdade. Não tem ninguém que possa fazer isso. Tem hora que é só você e você mesmo. E é você lutando com as suas vozes interiores, com os seus desânimos interiores. E para piorar, às vezes lutando com as vozes da distração exterior. Pessoas que para dizer vamos orar não tem, mas para dizer para que orar tem bastante. E aí aumenta ainda mais a pressão. Pessoas dizendo, olha, essa faculdade aí não vai dar em nada, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum com essa faculdade. Falou o cara que nunca se formou em lugar nenhum.
Não, essa empresa aí, não vai dar nada, esse negócio aí não vai dar certo. Falou o camarada que nunca teve um negócio, que nunca fez nada, nunca construiu nada na vida. Esse negócio de economia aí, para que guardar dinheiro? Vamos curtir a vida se curte uma vez só. Falou o cara que não tem um bem no nome. O nome dele está só na carteirinha de vacinação e olha lá. Esse negócio de academia aí, para quê? Falou o cara com 200 quilos nas costas. Para quê? Esse negócio de ir para a igreja, para quê? Para que ir para a igreja sexta-feira à noite? Para que cultuar a Deus num lugar sexta-feira à noite, cara? Tem tanta coisa legal para a gente fazer. Tanta coisa boa. Vozes exteriores. Para que você ir para uma vigília? Vai na sexta no Uniced, no sábado vai para uma vigília. Vamos curtir, vamos para a festa, vamos fazer isso, fazer aquilo. Vozes exteriores que, se não ajudam em nada, estão ali para distrair-nos do nosso propósito. E essas vozes, se você analisar bem, são de pessoas que estão tomando antidepressivo para dormir. São de pessoas que são infelizes na vida, pessoas que todo mundo já conhece a sua intimidade, já deitou na cama com um monte de gente. São pessoas que estão com o coração dilacerado, mas estão ali no teu ouvido quando olham você cumprindo o propósito e gritando: para com isso, não vai valer a pena. E meu irmão, essa guerra é terrível demais. Essa guerra contra nós mesmos, essa guerra contra essas vozes, essa guerra que está tentando nos neutralizar é muito difícil, mas se nós queremos viver os propósitos de Deus, nós precisamos silenciar essas vozes e ouvir aquilo que Deus falou ao nosso respeito e perseverar. Digam amém pelo menos. Em último lugar, eu termino agora. É tão difícil perseverar porque, primeiro, é difícil perseverar porque a gente não vê resultados imediatos. Segundo, é difícil perseverar porque existem ou não existem ninguém nos apoiando, vozes nos apoiando, pelo contrário, existem vozes tentando nos distrair. E terceiro, é tão difícil perseverar porque perseverar é se apegar a uma palavra de Deus e seguir firme nela. Eliseu só disse: faça o que eu estou falando. Eliseu não mostrou nada, Eliseu não mandou um raio do céu, não veio nenhum anjinho com uma argoelinha na cabeça e um parzinho de anjos de asas. Não veio nada sobrenatural. O Eliseu só disse: faça. Perseverar sobre uma palavra de Deus, sem nenhum novo direcionamento, é muito difícil. Joás olhou para aquilo e disse: por que eu vou insistir nisso aqui? Joás não espera um novo direcionamento de Deus. Joás não espera o Eliseu dizer: para, chega, agora deu. Não, ele pega uma palavra de Deus, faz por um tempo, vê que não deu resultado e larga aqui. A palavra de Deus ok, não era para a minha vida mesmo. E nós temos visto muita gente se movendo nesse sentido. Alguns chegam para mim e dizem: Mateus, Deus falou comigo isso aqui, eu vou viver isso aqui. Aí no outro dia, diante de algumas circunstâncias, de algumas situações, era bem assim que Deus falou, ou Deus falou alguma coisa ao contrário. Meu irmão, você não ouviu qualquer coisa, menos Deus. Pessoas que não perseveram na voz de Deus. Uma vez que Deus falou, basta para eu viver os propósitos de Deus na minha vida. Eu não preciso ouvir a voz de Deus todos os dias, eu não preciso ouvir a voz de Deus todo domingo. Uma vez que Deus me direcionou, eu não me movo até que Deus direcione de novo. Se Deus falou, é aqui que é para ficar, é aqui para ficar, até que Deus fale outra vez. Se Deus não falou outra vez, eu permaneço onde Deus falou, mesmo que eu não esteja vendo resultados efetivos, porque essa é a voz de Deus para a minha vida. Retornamos a um Noé que estava diante de uma arca. Ele ouviu Deus falar uma única vez. Ele foi nos congressos, Deus não falou mais nada. Uma única vez. Mas a única vez que Noé ouviu Deus, bastou para ele ficar 120 anos pregando madeira e construindo uma arca. Uma única vez. Pelo contrário, nós vemos o Saul apressado, que Deus fala: eu quero que você faça um sacrifício antes de ir para a guerra. Samuel se atrasa. Saul não espera Deus dizer: pode ir, que Samuel se atrasou. Saul simplesmente pega o sacrifício e faz. Ele não espera Deus falar de novo, ele não espera Deus se mover. E por causa disso, Deus rejeitou o coração de Saul. Deus fala para Abraão: eu quero que você sacrifique seu filho Isaque. Eu imagino que no caminho do sacrifício, Abraão
Abraão deve ter pensado, não, daqui a pouco Deus fala. Peraí, até nós chegar lá na montanha, Deus vai dizer para parar. Beleza, bora. Chegou na montanha, Deus não disse nada. Não, peraí que eu vou fazer o fogo aqui, Deus vai mandar. Deus vai dizer que não é para sacrificar o menino, né? Deixa eu fazer o fogo aqui, preparar a lenha. Então, Deus vai falar, e Deus não disse nada. Abraão sobe a montanha, ele pensa, não, quando eu tiver com o altar montadinho lá, Deus vai falar. Deus vai falar que não é para eu sacrificar o menino, com certeza Deus vai falar. Ele monta o altarzinho lá, e Deus não fala nada. Ele pega o menino, coloca o menino deitado, amarra o menino, e meu irmão, o holocausto é oferta queimada. Não era só matar o menino, era queimar o próprio filho, queimar. Ele está com tudo pronto para matar e queimar. Quando de repente, a segunda voz veio, Abraão, não faças mal ao menino. Mas Abraão não para no pé do monte porque Deus não falou. Abraão não para no meio do caminho porque Deus não falou. Abraão vai até o fim, porque uma vez que Deus falou, eu persisto e eu sustento aquilo que Deus falou. Meu irmão, perseverar vai depender de você se apegar às palavras de Deus ao seu respeito. Vai depender de você se apegar àquilo que Deus falou. E uma vez basta. Você não precisa de mais nada. Deus falou, se apegue a isso. E não saia desse lugar até que Deus fale de novo. Um dia Deus olhou para mim e disse, eu quero que você seja um pregador da palavra. Eu era menino ainda, meu irmão. Não tinha razão alguma, não tinha possibilidade alguma de eu poder estar exercendo o ministério da palavra, mas eu me apeguei àquela palavra, e eu disse, eu vou me comportar conforme essa palavra, e comecei a me comportar conforme a palavra, fui buscar o conhecimento do Senhor, fui buscar o Senhor em oração, e a partir disso Deus começou a abrir as portas da palavra, mas eu me apeguei a uma palavra de Deus, e disse, se Deus falou, eu vou perseverar nisso, eu vou viver o que Deus está falando. Você precisa parar, silenciar as vozes, porque são muitas as vozes. Silencie elas e ouça o que Deus está te direcionando e persista nisso, mesmo que te custe tudo. Fique aonde Deus falou que você deve ficar. Ah, Mateus, mas eu não estou ouvindo Deus. Você está com dois problemas. Não, Mateus, Deus não está falando, meu irmão, Deus está falando, só que o problema é que Deus não fala na tua correria, Deus não fala na tua pressa, Deus não fala nos teus 15 minutinhos de oração, não, Deus não fala na tua pressa, Deus não fala no seu tom de voz acelerado, enquanto você está ali falando com Deus um pouquinho, e ao mesmo tempo atento às notificações do seu WhatsApp. Deus não aumenta o tom de voz para falar com você. Não, Mateus, Deus não fala comigo. Deus fala sim, é você que não está mais parando para ouvir Ele falar. Deus continua falando, mas Ele continua falando no mesmo tom de voz. É você e sou eu que preciso silenciar todas as vozes e me aproximar dele para ouvir a sua voz. Uma vez eu ouvi isso e eu achei muito interessante. Felipe, vai lá atrás da igreja lá. Corre, cara, você é do exército. Oxi. Você está ouvindo o que eu estou falando? Sim ou não? Está ouvindo? É para ouvir, cara. Me ajuda a fazer teatro, meu. Vou falar mais baixo. Tinha que ter combinado antes, né? Faça barulhos aí, para ele não escutar. Eu te deixei. Agora você está me ouvindo, cara? Agora vem cá. Não pode mentir na igreja, verdade. Vem cá. Quando todas as vozes são silenciadas e eu chego bem perto de Deus, eu consigo ouvir Deus falar: meu filho, eu te amo. E eu tenho propósitos extraordinários para a sua vida. Deus continua falando no mesmo tom de voz, mas talvez é você que está lá na porta. Em meio a multidões, gritando, vozes, barulhos e barulhos e barulhos. Ah, mas Deus não está falando.
É você que está lá, cara. Experimenta chegar bem pertinho do Pai e silenciar todas as vozes para ver se você não vai ouvir o Pai falando com você. Se você não vai ouvir a direção de Deus para a sua vida. Você está dando tanto murro em ponta de faca porque você não está ouvindo Deus. Você entrou nesse relacionamento, você se frustrou e se decepcionou porque você não está ouvindo Deus. Você entrou nesse negócio que não era o propósito de Deus para a sua vida porque você não parou para ouvir Deus antes. Você está caminhando por caminhos que não era para você caminhar porque você não está seguindo a voz de Deus. Não, mas eu acho que é isso. Não, mas eu acho que é aquilo. Eu não quero saber o que você acha. Eu quero saber o que Deus falou, o que Deus tem para minha vida, o que Deus quer de mim. Isso é o que vai me fazer gastar a minha vida. Se Deus falou, vale a pena você gastar a sua vida. Eu encerro dizendo uma frase, uma cena muito interessante, muito engraçada. Um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris. Você já assistiu do Todo Mundo Odeia o Chris? Tem um episódio que o Chris decide desistir da faculdade, da escola. É da escola. E o pai dele, pela primeira vez, foi pai. Sentou na cama e disse: homens não desistem. Se Martin Luther King tivesse desistido, aí ele começa a falar um monte de gente que tivesse desistido. E talvez você não tenha um pai para sentar na cama e falar isso para você. Mas hoje o Espírito Santo sentou você aqui para falar. E se Jesus tivesse desistido? E se os pais da igreja tivessem desistido? Homens cerrados ao meio e mortos ao fio da espada. Ah, se eles tivessem desistido. E se Lutero tivesse desistido diante de tantas retaliações e desafios que ele enfrentou naquele dia. E se o nosso pastor Nirton, o velhinho Nirton, tivesse desistido de abrir as igrejas aqui no Vale do Itajaí, pegava a bicicleta aqui em Blumenau, e ia até Timbó, até Rio do Sul, ia para cidades circunvizinhas, debaixo de chuva, debaixo de tempestade, pregando o evangelho. E se esses camaradas tivessem desistido, talvez o evangelho não teria chegado até nós. Mas alguém olhou e disse: eu vou perseverar. E é por isso que nós estamos aqui. A bem da verdade é que se você está aqui ainda é porque você continua perseverando. A bem da verdade é que se você está vivo ainda é porque você continua perseverando. A bem da verdade é que se você está aqui ainda na igreja é porque você ainda está perseverando. E não é pela sua força, não é pela sua graça, não é pelo seu jeito, não é pelo seu ânimo, mas é porque o Espírito de Deus, Ele te diz: eu não desisto dos meus propósitos e daquilo que eu tenho para fazer através da sua vida. E nessa noite o Espírito do Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu quero te dar graça para perseverar. Ele não vai te perder para a depressão, Ele não vai te perder para o suicídio, Ele não vai te perder para as drogas, Ele não vai te perder para o mundo, Ele não vai te perder para a perversidade, Ele não vai te perder para nada, Ele não vai te perder dos propósitos dEle para a sua vida. O Espírito de Deus está aqui nessa noite para te dizer: eu continuo aí dentro de você, te dando graça, te dando força, te dando ânimo, te levantando todas as manhãs e dizendo: persevera, 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 persevera. E sabe de uma coisa a mais? Não é mais sobre você, não é mais sobre o seu dinheiro, não é mais sobre os seus negócios, não é mais sobre a sua faculdade, não é mais sobre a sua profissão, não é mais sobre o que você vai fazer, mas é sobre aquilo que eu vou fazer a partir daquilo que eu estou gerando em você. É por isso que você não pode desistir, porque tem muita gente que vai ser abençoada através daquilo que o Espírito do Senhor está gerando em você. Diga pelo menos um amém aqui nessa noite.